Olá, bem-vindos à primeira aula do treinamento EAD DSO, Digital Storage Osciloscópio, do básico ao avançado, aplicados nos reparos das boards dos iPhones e dos smartphones. Nesta nossa primeira videoaula, falaremos das partes básicas do osciloscópio, os eixos YY, XX, ZZ, as configurações do vertical, do horizontal, do disparo e das aquisições, dos botões extras e das configurações básicas que você pode fazer no seu DSO ou DPO. Nós estamos aqui com um DPO, Digital Fósforo Osciloscópio, de 4 canais, e eu estou com uma sonda de tensão conectada no canal 1. O meu canal 1 já está ativo. Cada quadradinho no meu canal 1, cada subdivisão tem um valor de 2 volts. Então eu tenho aqui o eixo 0, que é o eixo horizontal XX, e cada eixo vertical YY vale 2 volts. Então aqui eu tenho 2, 4, 6, 8. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Então eu posso ter aqui 16 volts de pico a pico de um sinal, por exemplo, alternado. Então vamos aí começar a falar um pouco sobre o DSO, Digital Storage Osciloscópio. Para que serve um osciloscópio? Quais são as aplicações que eu consigo fazer com o osciloscópio? O que um osciloscópio vai agregar para mim nos reparos na minha bancada? Bem, o primeiro ponto é, o osciloscópio é um instrumento de medição que permite visualizar graficamente sinais elétricos, senoidais, dentes de serra, retangulares, quadrados. Então, com o osciloscópio, você consegue verificar a imagem gráfica dos sinais elétricos, ok? Então, nós temos aí 3 eixos básicos no osciloscópio. Vou pegar a minha sonda de tensão, vou conectar aqui no Probe Compensation, que é um sinal de onda quadrada de 1 kHz por 5 volts. Conectei a minha sonda no positivo aqui, no botão Position, no ajuste vertical, eu vou colocar o meu sinal de onda quadrada no eixo 0. Então aqui eu tenho uma onda quadrada, então eu tenho aqui quantos quadradinhos no eixo YY? 2 quadradinhos e meio. Se eu tenho uma divisão de 2 volts por quadradinho, eu tenho aqui nesse sinal aproximadamente 5 volts. Então é assim, 5, 0, 5, 0, com uma taxa de frequência de 1 kHz, que é a frequência desse sinal. Quais são os eixos do osciloscópio? Bem, eu tenho o eixo YY, que corresponde ao vertical, que é a tensão. Eu tenho o eixo XX, que é a frequência, é o tempo. E eu tenho o eixo Z, que corresponde à intensidade. Então são 3 eixos básicos no seu osciloscópio. O eixo YY, que é a tensão em volts. O eixo XX, que é a frequência do sinal, a sua velocidade. E o eixo ZZ, que é a sua intensidade. Eu tenho 3 eixos aí básicos no osciloscópio. Bem, através de um gráfico, igual nós acabamos de falar aqui, eu consigo determinar muitas coisas. Eu consigo saber muitas coisas sobre o sinal que eu quero analisar. Primeiro, eu consigo determinar valores de tensões e tempos de um sinal. Eu consigo determinar a frequência de um sinal periódico. Eu consigo determinar o componente contínuo CC desse sinal e alternado CA de um sinal. Eu consigo também verificar se há interferência nesse sinal e até eliminá-lo. Eu consigo também comparar um sinal de um circuito com outro, ou, por exemplo, uma entrada e uma saída, e tirar conclusão através disso. Então, essas são uma das funções básicas quando você usa o osciloscópio no eixo YYXX. E eu também tenho outras configurações que eu posso falar mais tarde também numa outra videoaula do eixo XY, que é o modo XY. Vamos falar também nas aulas posteriores. Então nós vamos continuar agora falando um pouco sobre os ajustes do nosso osciloscópio DSO. Vou desconectar a ponta aqui. No ajuste vertical, vou colocar o feixe no 0. Então aqui eu tenho o eixo YY. Esses ajustes verticais correspondem ao eixo YY. O eixo YY é a tensão. Então aqui a gente vai conseguir ajustar a posição, o valor da tensão, né? Ou seja, o volts divisão, que permite ajustar a amplitude do sinal. Eu tenho vários ajustes aqui no eixo de sincronismo YY, que é a tensão. Eu também tenho o eixo horizontal, que é o eixo XX, que é o eixo do tempo. Eu também tenho os ajustes de disparo, que é o trigger. E eu também tenho as aquisições. Então o osciloscópio vai se dividir em partes básicas de ajustes.
falaremos agora da primeira parte dos ajustes do osciloscópio. Então eu queria uma atenção especial para o eixo YY, que é o ajuste do vertical. Bem, o ajuste do vertical tem o primeiro ajuste, que é o position. O position, você direciona o feixe para centralizar ou não, para colocar ele afastado quando for comparar mais de um canal. Então você pode ativar o CH2, por exemplo, e colocar um canal mais distante do outro para você conseguir comparar os sinais. Então vou desligar o canal 2 aqui e vou centralizar o meu feixe 1 através da opção Position, do eixo YY, do ajuste vertical. O segundo botão de ajuste do vertical é o Off, que você pode ligar ou desligar os seus canais. Então eu clico no canal 3, ativo o canal 3, no Off eu desligo. E aí vai, você pode desabilitar também as funções de matemática ou referência, através da tecla Off. O terceiro knob de ajuste do vertical é a escala volts por divisão. O que é a escala volts por divisão? Aqui nós estamos na escala de 2 volts por divisão, no eixo YY, que é o eixo da tensão. Então aqui eu tenho uma divisão do eixo YY, que equivale a 2 volts. Duas divisões equivale a 2 volts cada. Eu tenho 4 volts, 6 volts, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Então, o ajuste de volts por divisão permite ajustar a amplitude do sinal aplicado às placas horizontais e de deflexão vertical, dependendo da amplitude do sinal original. Então eu vou determinar isso aqui de acordo com o sinal que eu quero medir, ok? Então eu faço esse ajuste, 1 volt, 2 volts, e posiciono no 0. Eu também tenho um menu avançado para o ajuste YY. Então se eu pressionar menu aqui agora, vão aparecer as outras opções. Então o que eu faço quando eu apertei menu? Eu esqueço os outros botões do lado direito e vou focar aqui só na tela do meu osciloscópio. Então eu vou tampar aqui para vocês não confundirem com os botões. Quando eu apertei menu do CH1, eu estou no menu do canal 1. Eu posso estar em vários menus e configurar cada canal de forma independente para o que eu queira. Eu estou com a sonda no canal 1, eu posso configurar tudo o que eu quiser para o canal 1. E no canal 2, configurar de forma totalmente diferente. Então estamos aqui no menu do canal 1. Primeiro ponto do menu do canal 1 é o tipo de acoplamento. Eu estou aqui com acoplamento de corrente contínua. Eu posso alternar para corrente alternada ou para terra. Então eu tenho os 3 tipos de acoplamento. O acoplamento CC, que é a corrente direta, Direct Current. O acoplamento AC, que é alternado current, ou CA, e o acoplamento ground, que é o terra. O que é o acoplamento CC? O sinal é mostrado como existe na realidade, não é alterado. Então, quando eu estou no acoplamento CC, o sinal captado pela sua sonda vai ser exibido de forma real. O acoplamento CA é retirado o componente CC através de um capacitor em série e você vai exibir somente o sinal alternado no seu osciloscópio, ou seja, a área positiva e a área negativa. E o acoplamento ground, o sinal de entrada é desligado do sistema vertical, ligando-se isso ao invés da massa do osciloscópio. Dessa forma, é possível colocar o traço horizontal na posição vertical que se deseja. Então esses são os 3 tipos básicos de acoplamento. Aqui eu tenho também, além do acoplamento, a inversão. O que é a inversão? Eu vou conectar aqui a minha sonda de novo, no gerador de 1 kHz, vou clicar em inversão. Quando eu clicar em inversão, vai literalmente inverter, onde 1 fica para 0, onde 0 fica para 1. É para você comparar um sinal em relação ao outro, ok? Eu tenho também a largura de banda. Para que serve a largura de banda? A largura de banda você vai limitar e melhorar o ruído do seu osciloscópio para altas frequências. Então você vai aqui configurar de acordo com você for medir altas frequências para uma largura de banda maior. Eu tenho também o ajuste de escala fina, que a gente pode, igual a gente viu, tem ajuste de 1, 2, 5, eu posso ajustar de forma fina isso, 990 mV, 1.2 mV, eu posso ajustar de forma fina cada eixo YY. Então aqui eu consigo fazer uma escala bem fina da nossa grade YY do nosso osciloscópio. Eu tenho também a configuração digital da sonda. Eu posso ajustar isso vezes 1, vezes 10, vezes 2. Vou deixar aqui vezes 1. Então aqui eu tenho também o tipo de sonda. Sonda de tensão ou sonda de corrente. Quando nós tivermos a aula de medir corrente com osciloscópio, utilizaremos a sonda de corrente. E agora utilizaremos a sonda de tensão. Então vou clicar aqui em menu off, vou clicar menu mais uma vez. Vamos colocar no acoplamento.
Aqui também nós temos a impedância do nosso sinal, onde a gente vai configurar 1 mega ohms ou 50 ohms. Isso vai variar de acordo com o tipo de sinal que nós vamos medir. Uma impedância alta não vai afetar a parte de entrada do nosso sinal. Então eu vou configurar aqui impedância para 50 ou 1 mega ohms, que eu posso configurar normalmente isso, ok? Normalmente trabalharemos com 1 mega ohm. Agora eu vou clicar menu off. Menu off mais uma vez. Nosso osciloscópio está pronto para ser usado. Voltamos aí então ao ajuste vertical, onde eu já falei dos botões para ativar o canal, das compensações matemáticas e da referência. Essas outras configurações aqui estão nas nossas videoaulas adicionais no nosso canal de YouTube, o Osciloscópio em 1 Minuto. Então eu queria que vocês também acompanhassem os vídeos adicionais para que a gente consiga entender um pouco mais sobre o nosso osciloscópio. E aí, matamos a primeira parte do eixo YY, com ajustes do vertical, que é o eixo YY. Depois falaremos do nosso eixo horizontal, que é o tempo, o eixo XX. E assim, consecutivamente, até conseguirmos aprender a usar basicamente o nosso osciloscópio. Muito obrigado, até a próxima.